Pessoal, sejam bem-vindos e nessa videoaula a gente vai falar sobre os anéis de Newton, tá certo? Um fenômeno que ocorre aí com a incidência de raios luminosos aí nessas duas películas de vidro, né? Que a gente tem mostrado aí na figura. Então a gente vai demonstrar como que a gente deduz as fórmulas para o raio do enésimo anel de Newton, tá certo? A gente vai provar isso aí passo a passo, vocês vão entender de onde surgem as fórmulas. Então vamos lá, pessoal. Como eu havia falado, pessoal, a gente tem a incidência aqui, ó, de raios luminosos, tá certo? Então vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Olha só. A gente tem um raio incidente aqui, ó, esse que eu coloquei em verde aqui, tá? Aqui é uma superfície que é perpendicular à incidência do raio, tá certo? O raio permanece vindo na mesma direção, no mesmo sentido. E aí ele chega aqui no ponto P, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer aí depois desse ponto P. Uma parte do raio, pessoal, vai passar, tá certo? Um pouquinho deslocado aqui, mas vai passar, tá certo? E permanece em fase, tá ok? Não vai haver mudança de fase, porque de um meio mais refringente para um meio menos refringente não ocorre mudança de fase, tá certo? A mudança de fase ela vai ocorrer de um meio menos refringente, no caso o ar, para um meio mais refringente, que é no caso o vidro, tá certo? E aí, pessoal, o raio vem, ele bate aqui nesse ponto Q e ele retorna com fase oposta, tá certo? Então o raio bate aqui no ponto Q e ele volta com uma diferença de fases de 180 graus, tá ok? A gente vai entender isso aí mais à frente. Nesse novo passo aqui, pessoal, nada mais eu fiz do que geometria, tá certo? Aqui está o centro digamos aqui, da curvatura aqui da nossa lente curva, né? Então aqui está o centro. Liguei para esse ponto P aqui. Aqui é o raio, tá certo? Do enésimo, tá? Do raio do anel de Newton, tá ok? Um anel arbitrário, tá? Aqui é o nosso raio da curvatura. E aqui é só teorema de Pitágoras, né? Então vai ser a raiz de r ao quadrado menos r ao quadrado, tá? E como isso tudo aqui é r, esse pedacinho aqui, tá? Que o raio vai percorrer nesse interstício aqui, ele vai ser o E, chamei de E, que vai ser o raiozão menos a raiz de r menos r ao quadrado, tá? Esse E ele é variável, pessoal, porque isso pode acontecer nesse ponto, pode acontecer num ponto mais em cima, um outro mais em cima, um outro aqui mais embaixo, por aí vai, tá certo? E dependendo da altura desses pontos, a gente vai ter uma interferência construtiva ou destrutiva, tá certo? Então vamos analisar isso aí. Pessoal, olha só, para haver interferência construtiva, o raio que retorna aqui, ele tem que estar em fase com o raio que está chegando aqui, certo? Nesse ponto aqui, tá? Então, o que acontece? O atraso entre os raios, ele vai ser 2E, tá certo? Porque é para vir e é para voltar, tá certo? Por isso que o atraso entre os raios, ele vai ser 2E, tá certo? Aqui o raio está chegando em fase, tá ok? E aqui ele bate, ele volta, e no que ele volta com oposição de fase, tá? Por isso que 2E tem que ser um comprimento inteiro mais a metade de lambda, tá certo? Porque isso aqui vai me garantir que vai inverter a fase desse raio que está voltando, tá certo? E esse M, obviamente, vai variar entre 0, 1, 2 e por aí vai, tá certo, pessoal? Vamos ver mais à frente aí com mais detalhes. Então, como eu falei, pessoal, coloquei uma observação aqui, ó. O raio vindo de um meio com N1 menor do que N2, ou seja, do ar, por exemplo, para o vidro, tá? Ao ser refletido, ele inverte a fase. Então, quando ele bater no ponto Q, ele inverte a fase aqui, ó. Por isso que ele volta vermelho aqui que eu coloquei. Aí eu botei um exemplo. O raio está vindo do ar, né, para o vidro. Então, ele está com uma certa fase aqui que eu coloquei em verde, tá certo?
Quando ele bate no vidro e ele volta com oposição de fase, entendeu? Então a figura seria essa daqui, tá, pessoal? Coloquei aqui para elucidar o nosso raciocínio, tá certo? E se a gente quer uma interferência construtiva, essa partezinha alta aqui, por exemplo, tem que coincidir com a partezinha alta desse outro. Por isso que eu coloquei o m mais meio de lambda aqui, tá certo? Vai ser 1 inteiro de lambda mais a metade de lambda, tá certo? É como se eu transladasse isso aqui de meio lambda, tá certo, pessoal? Aí o ponto de máximo de um raio, de uma onda, tá certo? Vai coincidir com o ponto de máximo da outra. Por isso que a interferência construtiva tem essa expressão aqui, tá certo? Lembrando que 2E é o atraso entre os raios, tá? É a diferença de percurso que um raio vai percorrer a mais do que o outro, tá? E nessa diferença de percurso é que tem que haver o ajuste dessa coincidência aqui do ponto de máximo de uma onda com o ponto de máximo da outra, tá certo? Já na interferência destrutiva, pessoal, o raciocínio é praticamente idêntico, tá ok? O nosso atraso, a diferença de percurso, ou seja, uma ida aqui e uma volta, tá? O 2E ele tem que ser igual a um comprimento inteiro de comprimento de onda, tá certo? Porque aí ela vai assumir essa configuração aqui que eu fiz nesse desenho aqui, ó, tá certo? Então, percorrendo esse atraso, eu quero que as ondas cheguem nessa configuração aqui, tá? A onda de vinda e a onda de volta cheguem nessa configuração. E elas estando nessa configuração, obviamente, o ponto de mínimo de uma vai coincidir com o ponto de máximo da outra, tá certo? E aí a gente vai ter a nossa interferência destrutiva. Ok, pessoal? E aí eu coloquei a observação só para frisar aquele nosso raciocínio, tá? O atraso entre o ponto de incidência P e o retorno para P, após ser refletido em Q, é 2E, tá, pessoal? Pois é o E de ida, tá? É o trecho PQ, mais o E de volta, que é o trecho QP. Tá ok, pessoal? Aqui nesse passo, eu apenas desenvolvi a expressão do E, tá? O E vai ser o R menos a raiz de R ao quadrado menos R ao quadrado, tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei o R ao quadrado em evidência dentro da raiz, tá? E aí ficaria R ao quadrado que multiplica 1 menos R ao quadrado sobre R ao quadrado. Daria a mesma expressão que tem nessa raiz, tá? Então, o R sairia da raiz, tá certo? E dentro da raiz ficaria essa expressãozinha aqui, tá? E só fazendo uma notação diferente, é a mesma coisa que essa expressão aqui, tá, pessoal? É a mesma coisa. E aí, pessoal, faço um lembrete aqui, ó. A raiz de 1 menos x, ela é aproximadamente igual a 1 menos, e cai o expoente aqui multiplicando esse segundo termo, tá? Então é aproximadamente igual a 1 menos 1 meio vezes x, tá? Isso para x muito menor do que 1, tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente está dizendo que para o x muito menor do que 1 é válida essa aproximação, tá? Então vocês vão entender o porquê disso. Olha só, a gente tem a nossa expressão do E, tem essa forma aqui, né? Então, esse R aqui permanece aqui, né? Esse R aqui permanece aqui, e essa expressão elevada a 1 meio aqui, ela vai ser aproximadamente 1 menos, cai 1 meio multiplicando aqui, ó. Vai ficar R ao quadrado sobre 2R ao quadrado. Por quê, pessoal? Porque a gente está considerando que o R ele é muito menor do que o R, tá certo? E realmente, quando a gente faz o experimento, esse raio aqui de curvatura da lente, ele é muito superior ao raio do anel de Newton, tá ok? Então, é válida essa aproximação aqui. E aí, só simplificando essa expressão, esse R vai cancelar com esse R aqui, vai embora, tá certo? E vai ficar R ao quadrado sobre 2R. E aí, nesse passo aqui, que eu coloquei nesse canto superior esquerdo, pessoal, o nosso, por exemplo, para a nossa interferência construtiva,
que a gente encontrou essa expressão, substituindo o E aqui nessa expressão, a gente vai ter que essa expressão da interferência construtiva se torna essa daqui, tá? Rzinho ao quadrado sobre Rzão é igual a m mais meio que multiplica lambda, tá certo? Ou seja, se a gente isolar o Rzinho, ele vai ser a raiz de m mais meio que multiplica lambda, que multiplica o raio, certo? O raiozão. Esse é o raio do enésimo anel claro, tá? Então, como assim? Tá? Para interferência construtiva, tá, pessoal? Se a gente quer o primeiro anel claro da interferência construtiva, a gente vai colocar o m igual a 0. Se a gente quer o segundo, a gente vai colocar o m igual a 1, tá? Se a gente quer o terceiro, o m igual a 2 e por aí vai, tá certo? Sempre lembrando que o primeiro começa em 0, mzinho igual a 0, tá? O raio do primeiro anel claro nesse caso aqui, tá ok? E o raio do enésimo anel escuro, pessoal, é a mesma coisa, tá? É só substituir o E, esse E que a gente encontrou aqui, nessa expressão da interferência destrutiva, tá certo? Então a gente encontra que o Rzinho ele é a raiz de M lambda Rzão, tá? Esse é o raio do enésimo anel escuro, tá ok, pessoal? Então se a gente quer o primeiro anel escuro, basta substituir o M por 0 aqui, ó. Tá? Se a gente quer o raio do primeiro, do segundo anel escuro, a gente substitui o M igual a 1, tá certo? E por aí vai, tá ok, pessoal? E aí aqui no final, pessoal, só para finalizar, eu coloquei a imagem de como é que funciona aqui os anéis de Newton, tá certo? Então a imagem que a gente obtém aqui na nosso substrato de vidro vai ser uma imagem parecida com essa, tá? Aqui está o nosso primeiro anel de interferência aqui, né? Depois o segundo anel de interferência e por aí vai, tá certo? Alternando entre claros e escuros, tá certo, pessoal? Pessoal, é isso. Essa videoaula foi a respeito dos anéis de Newton, por hora aí cobrado em muitos vestibulares, tá certo? Alguns poucos lugares trazem a demonstração, tá? Das fórmulas, de onde vem e explicam como é que a gente obtém essas expressões. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado então, pessoal. Até as nossas próximas videoaulas e um forte abraço aí para vocês.